Então, o exercício vai ser sobre implementação em Aspect.J. Vocês vão ter que instalar o Eclipse com a JDT. Eu sugiro instalar logo o Fito IDE, porque a gente vai usar também no próximo exercício de implementação, que é com a Red. Então, no Fito IDE já está configurado tanto o Aspect.J quanto a Red com outros. Então, é bom que vocês já se ambientam também com o Fito IDE. E se quiserem usar para o trabalho prático, por exemplo, acho que é recomendado, porque é um ambiente que foi desenvolvido, ele é gratuito, open source, foi desenvolvido na academia, principalmente liderado pela Universidade da Alemanha, um conjunto de universidades na Alemanha, na verdade, mas tem participação de várias universidades, e é um ambiente bem completo para desenvolvimento de linhas de produto de software, com a parte de modelagem, modelo de característica, configuração de produto, várias técnicas de implementação já estão embutidas no FitIDE. Muitas das que a gente viu aqui, né, como Aspect.J e compilação condicional e outras coisas. Então, eu recomendo instalar o FitIDE e usar para o exercício de hoje, que pode entregar até 23,59 de 8 sem penalidade. Atraso de um dia, como de costume, 20% do valor. Atraso de até uma semana, 50% do valor. Eu disponibilizei um projeto já nesse link aqui, mas também disponibilizei no Teams. Então, vocês podem baixar desse link ou baixar direto do Teams na pasta dos arquivos. É um projeto simplesinho em Java, basta descompactar, sugiro importar no Eclipse, mas se quiser usar outro IDE, fica à vontade. Então, eu dei o caminho aqui para importar no Eclipse. Nessa máquina eu já tenho o Eclipse configurado, então, basicamente, se esse projeto não tivesse aqui, supor que ele não esteja, basicamente seria arquivo, para quem nunca usou Eclipse, né? Importar. Tem várias opções aqui, porque eu instalei o FitIDE, então já tem um monte de coisa aqui para outras linguagens, mas se você instalar só o Eclipse, vai ter menos opção. Mas o geral sempre está no Eclipse, ou pelo menos o Eclipse com Java tem aqui o geral. Existing Project into Workspace. Next, acredito que vocês estão vendo minha tela, né? E aí vocês tem que ir na pasta onde vocês colocaram o projeto. No meu caso, eu coloquei na pasta FitIDE, Workspace, e ao descompactar aquele arquivo, ele abre uma pasta shares.or. Basicamente, você escolher a pasta shares.or. Ele vai ter outras opções aqui de configuração, mas não precisa mexer em nada não. Pode dar só um finish, ele já funciona. Esse projeto, apesar da implementação dele estar em Java, todas as classes que são Java, eu já configurei ele para Aspect.J, note um AJ aqui em cima, para poder facilitar. Então, é como se fosse um projeto Aspect.J, então vocês podem usar ele mesmo para desenvolver os aspectos. Apesar de todas as classes que estão aqui são Java. Beleza? Para iniciar o sisteminha, é a classe chess. Tem um método main aqui. Uma janelinha meio estranha aqui, deixa eu fechar um bocado dessas janelas. Então aqui tem o main, que é a classe iniciar. Para quem nunca usou o Eclipse, se você quer rodar, é aqui, run as. Você pode rodar tanto como Java, como Aspect.J Java, que na verdade, nesse caso aqui só tem classe Java, não vai fazer diferença. Se você tiver aspecto aqui no meio, ao rodar como aplicação Java, ele vai ignorar os aspectos. Vamos supor que o aspecto seja uma característica opcional. Se você quer rodar sem as características opcionais, você roda como Java. Se você quiser rodar com os aspectos, seria com todas essas características, roda com Aspect.J. Tem uma forma mais elegante de você configurar os produtos, né? Isso aqui eu estou dando um exemplo que, nesse caso aqui, tanto faz. Então, rodar como Java. Ele abre uma telinha aqui, a interface da aplicação, que é basicamente o jogo de xadrez. Define os nomes, sei lá, do José, tem que setar nomes, não tenho certeza. Edu é o vermelho, José é o azul. Aperte novo game para começar. Novo game. O Edu começa. Essa aplicação acho que tem alguns bugs, não sei se é o Java ou se a aplicação antes ela funcionava, agora ela está lançando algumas exceções, não sei porquê, você deve ter visto que lançou alguma exceção, mas vamos ignorar isso por enquanto, acho que é alguma coisa talvez de versão de Java. Vocês não precisam que uma aplicação rode também, basicamente vocês entenderem como ela funciona e extrair para aspecto toda
todo código que tem a ver com mensagem de illegal move, ou alguns warnings de mexida ilegal. Acho que todas as peças basicamente tem alguma coisa de, se você tentar fazer uma mexida que não é compatível com aquela peça, ele manda uma mensagem tipo essa aqui, ó. O rei só pode mover um espaço em qualquer direção. Então é basicamente procurar essas mensagens aqui que tem a ver com string error message e mover essas coisas para aspecto. Beleza? E obviamente você vai mover para aspecto e vai sumir daqui. Basicamente é isso. Vocês vão comentar o código e apaguei, tanto faz. E colocar o código equivalente no aspecto. Obviamente vai ter que criar um aspecto, né? Quando você tem o Eclipse com o AspectJ instalado, você normalmente tem a opção de criar aspecto. Às vezes fica o botão aqui em cima, mas nessa instalação minha não tem. Mas de qualquer forma você pode escolher novo aqui. Aí se ele não estiver aqui na lista, vai em outros. E provavelmente está aqui dentro de aspecto. AspectJ tem a opção de criar um aspecto. Next é a mesma coisa de criar uma classe. Então vou colocar o nome de error message, sei lá. Tem opções aqui típicas do Eclipse, né? De gerar consultor, gerar comentários, etc. Não precisa mexer em nada, aquilo é vazio. Então, basicamente, aquele código que estava lá no rei, eu vou colocar aqui e, obviamente, vou ter que usar as coisas de aspecto, ponto de corte, adendo, device para reintroduzir lá. Então, o rei, se eu tirei esse código aqui, ele teria que estar lá. Vou tirar esse código, não, porque esse código aqui vai dar um pouco mais de trabalho para mover para lá. Vou ter que criar um adendo. Vou pegar o caso que eu tenho no slide aqui, que é mais fácil. Então, vamos voltar lá nos slides. Então, basicamente, descompactar, importar no Eclipse, com AspectJ. No caso, o FitID já tem o AspectJ instalado, então facilita. E o jogo simula um jogo de xadrez, já anotei aqui. A classe XS tem um método main, que é onde começa a execução do jogo. Tem que definir o nome do jogador, dar um new game e aí você está rápido a jogar. Tem alguns erros, mas não importa com esses erros não precisa estar funcionando não. Não é meu objetivo que vocês corrijam os erros da aplicação e nem implementem uma coisa 100% correta. É só se vocês entenderam qual é a ideia de orientação ao aspecto e como que eu faria para extrair uma funcionalidade para um aspecto. Por exemplo, eu quero transformar aquela funcionalidade em uma característica opcional e com isso eu quero extrair para um aspecto que fica mais fácil eu plugar e desplugar aquela funcionalidade. Então, no caso ali do mensagem de erro, é como se eu tivesse uma aplicação que emite as mensagens de erro e outra aplicação que não tem as mensagens de erro. Aí basta eu colocar ou excluir o aspecto, desde que tenha código modularizado no aspecto, né? Beleza? Então essa mensagem de erro é basicamente quando é movimentos ilegais, ele imprime uma mensagem na tela. A implementação atual é Java, que foi o que eu disponibilizei. E aí vocês só vão ter que criar o aspecto de mensagem de erro, um ou mais aspectos, né? Eu acho que um é suficiente, mas quiser criar mais de um não tem problema. E extrair o código para lá. Acho que eu dei um exemplo aqui em uma das classes. Foi justamente aquele código que eu estava mexendo, né? No King. Então, basicamente, foi justamente aquele código que eu estava mexendo, né? No King. Então, basicamente, você teria esse código aqui na classe King, você criaria um aspecto e colocaria esse código lá no aspecto. Vamos ver se vai funcionar. Não fiz esse teste ainda não, pode ser que tenha algum bug aqui, que é a lei de Murphy, né? Quando a gente quer que funcione, o negócio não funciona. Vamos tentar. Então, esse código aqui, e eu não preciso desse código aqui. Tinha um atalho para me comentar esse negócio, não lembro mais qual que é. Apagou, tudo bem. Bem, o AspectJ ele tem um negócio interessante que ele já disse se está atuando ou não. Então, está dizendo esse device aqui, nesse adendo, ele está atuando na classe, nesse lugar aqui, né? Na verdade, é o local que chama aquele método na classe chessboard. Então, se a gente for lá na classe chessboard, provavelmente tem uma chamada por King. Chessboard window. E o AspectJ já coloca aqui dizendo que está sendo
intercortado, né, o termo que geralmente o pessoal de aspecto indica, está sendo interceptado ou intercortado pelo aspecto error message. Então, teoricamente, está funcionando. Às vezes dá alguns erros, igual no arquivo King aqui, ele deu um erro que ele está reclamando que agora não tem o else mais, né? Mas eu acho que depois que faz o even, esse erro não deve existir mais, eu imagino. Então, vamos tentar ver se vai funcionar ou não. No Eclipse aqui, no FreeTDE, quando você tem o AspectJ instalado, fica transparente. Então, você não precisa chamar o pré-processador de AspectJ, que é o Weaver, explicitamente. Ao você chamar o run aqui, já faz tanto o Weaver, né, que é juntar o aspecto com a classe, quanto chamar o compilador de Java para rodar a aplicação. O compilador e o runner. Então, o Eclipse faz tudo para o programador não precisa se preocupar, mas seriam 3 passos. Primeiro, o Weaver, do AspectJ, que faz a junção de classe e aspecto. Depois o compilador, já você que vai compilar o código, depois sim rodar. Mas para quem está no ambiente de desenvolvimento, vai tudo de uma vez só. Bem, deu erro, eu não tenho a mínima ideia como corrigir esse erro. Vou colocar um return false aqui só para corrigir esse erro. Reclamou que esse deveria voltar um booleano e não estava retornando nada, por isso que eu coloquei o false. Mas, de qualquer forma, vocês não precisam se preocupar, então, o código 100% zero erro, não. Então, tentem fazer, a ideia é essa, você tira o código que tem a ver com o aspecto daqui, no caso, os códigos de mensagem de erro, move para o aspecto, teoricamente, deveria funcionar. Se não funcionar, não tem problema. Se a ideia estiver correta, o exercício está ok. Não quer dizer que vai tirar o total, mas pelo menos vai entregar o exercício. Ah, tá, porque eu tentei rodar aqui num lugar que não é o main, né? Vamos lá para a classe chess, que é o main. Bem, funcionou. Então, ou pelo menos rodou. Então, aparentemente, continua com aquele código de mensagem, isso agora introduzido pelo aspecto. Beleza, pessoal? É mais ou menos isso que vocês têm que fazer. Então, acho que toda classe tem essas mensagens de erro. Igual tem aqui, ó. Cavalo só pode andar em formato de L. No caso do peão, ele tem em vários lugares. O programador aqui foi meio preguiçoso. Ele só colocou movimento ilegal em vários locais sem explicar qual que é o movimento do peão. No caso da rainha, aí sim ele escreveu. Rainha pode se mover numa linha reta, em qualquer direção. Torre pode andar na horizontal ou na vertical. Então tem as mensagens de erro, basicamente é procurar por essa variável aqui, que essa variável é o que o jogo usa para poder armazenar as mensagens de erro, que é essa str error message. Então seria mover esse atributo e todos os locais que usa esse atributo, né, str. Beleza? Isso que é o exercício. Aí me mandar o pacote completo. Compacta. Beleza? Não precisa implementar tudo, ou se não souber, não tem problema, ou se der algum erro que você não sabe resolver, pelo menos coloque um comentário do tipo, eu queria fazer isso, mas não sei qual é a stack de AspectJ, ou está dando um erro aqui que eu não sei resolver, então usa comentário, é a mesma forma de comentar de Java, // para comentar a linha, ** para comentar um trecho, e aí se você se deparar com a situação que não consegue resolver, usa comentário para explicar por que você... qual foi o problema e por que você deixou aquela parte sem implementar. Beleza, deixa eu ver se tem alguma coisa a mais no slide aqui. Então, a minha sugestão é usar o FreeTDE, que acho que está com tudo configurado. Tem a página aqui do FreeTDE. Eu acabei de baixar de lá e não tive problema não. Mas, não garanto que todo mundo vai conseguir instalar, depende do sistema operacional às vezes. No meu caso aqui, eu só cliquei em download. E aí baixei a versão Windows. Mas tem a versão Mac. Essa versão aqui que é o Eclipse, com FreeTDE, com JDT, que é o kit de desenvolvimento Java, com AJDT, que é o AspectJ. Então vocês vão precisar tanto esse JDT, quanto esse AJDT, depois esse DT, AJDT. Se não gostou do FreeTDE, vai lá na página do Eclipse, baixa o Eclipse mais atual e instala o plugin AJDT, que é o que precisa. O Eclipse para Java, né, que já vem com o JDT, e instala o AJDT para AspectJ.